aqui Aldinei Carlos das Neves, mais uma vez, sou fisioterapeuta e mais uma vez para falar sobre saúde, falar especificamente hoje da coluna vertebral e de hérnia torácica, hérnia de disco torácica, abaulamento, protrusão discal, hérnia de disco e hérnia de disco extrusa na coluna torácica. A coluna torácica é uma área onde é mais raro de ter, né? São mais raras as hérnias nessa região e também são mais difíceis de tratar. Na coluna cervical, na coluna lombar, a incidência de hérnia é muito maior. Antigamente, a questão de 30 anos atrás, 20 anos atrás, eu só ouvia falar de hérnia de disco lombar. Raramente se ouvia falar de hérnia de disco cervical. Eu estou na profissão de fisioterapeuta há 27 anos, mas as pessoas que chegavam, que tinham dores realmente, problemas de hérnia, geralmente era a região lombar. Hoje tem uma disputa entre a região lombar e a cervical. É algo assim que está muito proporcional. Mas vamos lá, o que é uma hérnia? Hérnia de disco. Aqui dá para ver uma, que é essa parte vermelhinha que está aqui. Então, entre as vértebras nós temos amortecedores. São os discos intervertebrais. São anéis fibrosos. Imagina uma cebola. Você pegar bem no centro da cebola e tirar uma faixa dessa largura aqui. Tem um pouco menos de 1 centímetro. Mas tira uma fatia da cebola bem do centro dela. Então, são várias camadas, são folhas da cebola, são várias camadas. Aí, ali no miolo, aquela parte mais do miolinho, você tira fora e coloca uma gelatina. É o que tem aqui. Então, o disco intervertebral são vários anéis fibrosos. E no miolo tem uma gelatina, que é o núcleo pulposo. Quando as vértebras se aproximam, elas apertam esse disco, esse amortecedor. Quando apertam esse amortecedor, ele começa a abaular. É igual pegar uma borracha, daquelas borrachas brancas, de apagar lápis, que você aperta e fica aquela borda mais arredondada. É um abaulamento no disco. Então, quando as vértebras vêm aqui e apertam o disco, ele fica abaulado. Quando essa compressão das vértebras sobre o disco amassa mais o disco e o núcleo começa a romper os anéis desse disco, aí tem-se uma protrusão discal. Mas o núcleo ainda não rompeu todos os anéis. Então, enquanto ele está no processo de romper os anéis lá do miolo, sem chegar a romper todos os anéis, é uma protrusão discal e o abaulamento é maior. Aí, quando o núcleo vaza totalmente, rompe todos os anéis e vaza, igual mostra aqui, aí é uma hérnia de disco, porque herniou, vazou, saiu de dentro do disco e veio para a parte externa do disco. E tem a hérnia de disco extrusa, que além de vazar, o núcleo vazar para fora do disco, rompeu todos os anéis e vazou, aí tem um vazamento muito grande, aí é chamado de hérnia de disco extrusa. Tá. Agora, por que a região lombar e região cervical é mais fácil de ter hérnia e a torácica mais difícil? A região lombar, quando você inclina o tronco, você roda, está varrendo a casa, está rodando, está fazendo uma atividade física, está caminhando, está correndo. Entre o tórax, onde tem as costelas, e o quadril, a única estrutura óssea é a coluna lombar. Então, as costelas vêm até esse nível aqui, a quinta vértebra, quarta, terceira, segunda, primeira. Então, as costelas, elas vêm até esse nível aqui. Então, daqui até aqui, então, do tórax até o quadril, você tem um vão livre, que não tem, só tem músculos e os órgãos internos. O quadril tem
toda essa estrutura que sustenta, que segura aqui, e no tórax tem as costelas. Então, na região lombar fica um vão livre, que a única estrutura óssea é a coluna lombar. Então, é muita pressão nessa região aqui, que comprime e aí vai causando esse processo. Na região cervical, quando você vira a cabeça, inclina. Então, todos os movimentos feitos pela cabeça, pelos braços, aproximam as vértebras na coluna cervical, também causa hérnia de disco com bastante incidência. Cada dia mais pessoas têm hérnia de disco. Por causa de encurtamento muscular, de aproximação das vértebras, tensão, encurtamento muscular, fraqueza muscular, que vai aproximando as vértebras e comprimindo o disco intervertebral e causando abaulamento, protrusão, hérnia de disco, rompe os anéis e dá hérnia de disco. Agora, na região torácica, é uma região mais complicada. É mais difícil de ter hérnia, mas também é mais difícil de resolver, porque nós temos as costelas. Nós não temos inclinação da coluna, só se for uma ginasta, uma garota que faz GRD, que é ginástica rítmica desportiva, que ela faz toda a curvatura da coluna. Ela consegue curvar toda a coluna, isso daqui as pessoas fazem, pessoas corcundas. Mas a inversão dessa curvatura toda para trás, só ginasta que tem facilidade para fazer, que mexe o tórax, que é bastante maleável o corpo. Mas uma pessoa como eu, uma pessoa comum, vamos dizer assim, que não é uma ginasta, um ginasta, as costelas impedem essa grande mobilidade e a rotação grande também. Aqui na região lombar tem uma rotação maior. Na região cervical a rotação é muito maior. Na coluna torácica, as costelas, que são o arcabouço torácico, ou as costelas, que envolvem o tórax, cada costela encosta numa dessas vértebras aqui. Então isso daqui impede grandes movimentos e rotação das vértebras. As vértebras também se aproximam aqui. Na região do tórax, tem toda a musculatura que envolve as costelas. E essa musculatura, ela vai encolhendo, ela vai se encurtando e vai aproximando as costelas. E ao mesmo tempo que vai aproximando as costelas, vai aproximando as vértebras. Então, é mais raro de ter hérnia de disco na coluna torácica, mas as vértebras da coluna torácica também, em função da tensão e encurtamento da musculatura, vão aproximando as vértebras e comprimem os discos intervertebrais aqui nessa região também. E mais um detalhe, que na região lombar, a curvatura, ela deixa o disco mais aberto. Na região cervical, a curvatura deixa o disco mais aberto. Na parte torácica, como a pessoa tem cifose ou tem corcunda, a pressão é mais direta no disco. Menos mobilidade, mais pressão em cima do disco. Com o encurtamento da musculatura do tórax, a pressão sobre esses discos também vai causando o rompimento dos anéis e causa hérnia de disco. E na região do tórax, como é mais difícil ter, porque tem menos mobilidade, também é mais difícil resolver, porque para soltar as aderências da musculatura, para alongar essa musculatura, tem que alongar não só a coluna, igual alongar o pescoço, abre a cervical. Alongar a região da cintura, barriga, a região lombar, abre a coluna lombar. No tórax, tem que alongar toda a musculatura que envolve as costelas, e é uma região que tem muita aderência, e mais a musculatura que envolve essa parte da coluna. Então, o trabalho é muito maior para você conseguir abrir o tórax do que abrir cervical e lombar. Mas é possível. É muito possível e não é algo difícil de fazer quando você trabalha relaxamento, quando você alonga e relaxa. É difícil quando você trabalha contração, quando você vai fortalecer músculos trabalhando contração, porque daí você causa encurtamento e causa aderências. E aí dificulta.
E uma das questões que levou a aumento das hérnias torácicas, que é uma questão mais rara, mas que aumentou bastante, é que, assim como região lombar, que tinha mais hérnias do que nas outras partes, e agora a cervical tem muito, tem a ver com a mudança nos hábitos. Há 30, 40 anos atrás, as pessoas andavam mais a pé, andavam mais de bicicleta, andavam menos de carro. O tipo de trabalho que as pessoas tinham se movimentavam mais. Hoje as pessoas ficam muito no celular, muito no computador, muito trabalho sentado, muito de escritório. E essa mudança nos hábitos fez com que a região lombar não seja a de maior incidência de hérnia de disco. A região cervical aumentou muito, está praticamente proporcional. E agora está aumentando muito na região torácica, hérnias na coluna torácica, em função dessa falta de liberação das tensões, ou de aumento das tensões e de encurtamento. As preocupações que as pessoas têm, a insegurança que as pessoas têm, o nível de tensão que as pessoas vivem hoje é muito maior do que viviam há 30 anos atrás. Então, isso tudo influencia no aumento de hérnia de disco torácica. E algo que me surpreendeu, assim, não era algo programado. Eu não tinha, semana passada, que eu falei de fibromialgia, eu não tinha um tema para falar essa semana, eu iria definir ainda. Mas Isabel, ela que estava na última live e está presente hoje, ela falou, fala de hérnia torácica. E aí eu falei, então vai ser o tema da próxima live, que é o tema de hoje. E o que me surpreendeu é que muitas pessoas mandaram mensagens falando, realmente é bom falar disso, porque não se encontra material, não se encontra tratamento, não se tem informações. Por que se formam as hérnias torácicas? Por que está aumentando tanto a quantidade de pessoas que estão apresentando hérnia torácica? Em Vila Velha, eu não lembro agora o ano exatamente, acho que foi em 2012, 2012 ou 2014, eu recebi um paciente, um homem de 42 anos, que ele estava na cadeira de rodas por causa de hérnia de disco na torácica. Ele estava montando uma loja em Salvador e ele estava carregando muitas caixas pesadas para colocar no estoque da loja. E ele sentiu uma queimação na coluna, no tórax, na coluna torácica. Então ele sentiu uma queimação nessa região. Aqui está a coluna cervical, aqui está a coluna lombar, na 8ª vértebra torácica. Ele sentiu aquela queimação e 2 dias depois ele não estava conseguindo ficar em pé, ele não tinha mais força nas pernas. Aí foi pelo plano de saúde, demorou para fazer, eles fizeram cirurgia, demorou para fazer a cirurgia, a medula interrompeu a passagem dos estímulos. Houve um bloqueio na medula e ele ficou paraplégico. O grande problema de hérnia de disco, assim como a artrose, é que não dá aviso. Muitas vezes, quando dá o aviso, quando a pessoa sente a dor, a hérnia já está estourada. Por quê? A coluna vai aproximando, vai comprimindo o disco, mas também comprime a raiz do nervo, comprime a medula e bloqueia a sensibilidade. Então a pessoa não tem o alerta de que está interrompendo o nervo, que está comprimindo o nervo e está causando lesão ali do nervo, ou da medula, no caso da coluna torácica dele. Então, a pessoa não tem o sinal de alerta, ela não tem uma percepção boa sobre o corpo. Não ter percepção abre caminho para esse tipo de lesão. E isso é muito comum, eu atendi muitas pessoas que foram para a clínica porque elas um dia sentiram uma dor e descobriram que estavam com hérnia de disco, ou com artrose, ou com qualquer outro problema. O grande problema que as pessoas vão para doenças degenerativas, para hérnia de disco, para artrose, para problemas mais sérios, é que as pessoas elas estão ligadas no piloto automático.
Elas não param para se observar, para prestar atenção, para praticar algo que melhore a percepção sobre o corpo. E eu descobri isso trabalhando com exercícios terapêuticos de alongamento e relaxamento, o trabalho que eu faço há 21 anos. Que muitas pessoas, quando iam para a clínica, elas iam por uma dor. Mas quando começavam a fazer os exercícios, começava a aparecer dor em vários lugares do corpo. E aí sim que a pessoa ia descobrir que tinha lesão em outros lugares também. Mas até então, ela foi por causa de uma dor, foi por causa de um problema. A pessoa não tendo percepção sobre o corpo, ela não tem o aviso, ela não tem o alerta, ela não tem um sinal que avise para ela que tem algo errado, que alguma coisa está acontecendo de errada no corpo. E as pessoas que são muito tensas, que têm a musculatura rígida, o corpo endurecido, essas pessoas elas têm menos percepção. A pessoa que tem bastante flacidez também é uma pessoa que tem menos percepção sobre o corpo. A flacidez ou a tensão, a rigidez, são extremos. A pessoa tem que ter a musculatura numa consistência moderada, nem flácido, nem rígido. O que tem o músculo rígido, a própria musculatura está comprimindo nervos e alterando a sua sensibilidade, a sua percepção de corpo. E a pessoa que tem flacidez tem bloqueio de mais nervos e tem perda de tônus muscular, tem perda de força muscular. Então, são os extremos. A pessoa que tem a musculatura mais equilibrada, mais moderada, que ela não tem o músculo nem rígido nem flácido, essa pessoa tem nervos funcionando numa condição melhor. Nervos que levam mais informações para o cérebro perceber melhor o corpo. E tem pessoas que sentem dores muito fortes, como da semana passada, fibromialgia. São pessoas que têm dores demais e elas não sabem nem onde começou. Então, começa num ponto do corpo, mas daí começa a dor em vários lugares. A pessoa sente dor em vários lugares, ela não tem condição de identificar qual é o ponto de início, qual é o ponto principal da dor. E no caso da hérnia torácica, é um fator de complicação justamente por causa da tensão que tem nessa região e da falta de mobilidade. O ângulo de rotação é muito pequeno na coluna torácica, porque as costelas não deixam rodar. E também as costelas não deixam a coluna curvar muito. Conforme a pessoa vai se contraindo, ela se encolhe pelos movimentos que faz sempre para frente. Então, o tórax vai fechando na frente e a coluna vai ficando curvada atrás. A pessoa vai ficando corcunda. E vai aproximando as vértebras. Então, tem que alongar muito a musculatura que envolve o tórax. E um dos exercícios que ajuda muito é o simples fato de esticar o braço para o alto e sentir que alonga. Da axila para baixo, alonga essa musculatura. Isso é suficiente para, se a pessoa fizer diariamente, para abrir espaço aqui nas costelas. Deitar de barriga para cima, abrir os braços, dobrar os joelhos, afastar um pé do outro e soltar as duas pernas de um lado, soltar as duas pernas do outro. Alonga parte da frente do tórax, alonga a lateral do tórax e alonga atrás, na lateral da coluna, e abre o tórax. A pessoa sentar, que é um dos 5 exercícios que nós temos, exercícios terapêuticos gratuitos que tem, a pessoa sentar e soltar a cabeça para frente. Quando a cabeça pesa e puxa, alonga da nuca até embaixo no quadril, algumas pessoas não conseguem ficar muito tempo, porque começa a dar uma queimação na região do tórax. Porque quando solta a cabeça e puxa a medula por dentro da coluna, começa a alongar nervos que vêm para a musculatura paravertebral, vêm para as costelas e vêm para o peito também. E muitas vezes a pessoa sente como se estivesse rasgando no tórax, porque os nervos estão presos, a coluna está prendendo os nervos, e a hora que você estica o nervo, ele incomoda. E muitas pessoas não querem sentir dor, então não fazem exercícios, não se alongam. E muitas pessoas, para não sentir dor, se contraem. Ou quando sentem dor, a pessoa contrai, ela encolhe, então ela bloqueia. Ela anestesia o nervo para não sentir a dor. Ou quem faz atividade com peso, contrai, aproxima as vértebras, comprime os nervos, anestesia o nervo. E a pessoa fica sem sinal do problema, sem saber o que está acontecendo.